Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não está inscrito, já se inscreve no canal, deixa like, comentário, compartilha isso para que ele chegue até mais pessoas. O canal aí não para de crescer, graças a todo mundo que está chegando. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, onde tem conteúdos diários, nos stories, no feed, muito mais, links aqui na descrição. E para você que quiser conteúdos antecipados, é muito simples. É só você virar um membro aqui no YouTube. A partir de R$5 por mês, você vai me ajudar a continuar criando conteúdos e garante conteúdos antecipados todas as semanas. Né? A temporada da NFL tá chegando, então vai ter muita coisa de NFL também que eu vou trazer pra galera. Mais coisa de futebol americano brasileiro, mais coisa que eu quero trazer cada vez mais aqui pra vocês. Bom, vamos falar da última semana do futebol americano, né? Tivemos final do Paranaense, onde eu tava, tivemos BFA, tivemos Brasileirão, temos coisas muito sérias para falar de Brasileirão também. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Campeonato Paranaense de Futebol Americano. Curitiba Crocodiles venceu no Estádio do Café, em Londrina, o Londrina Bristolbacks por 34-0, né? Estava lá para essa grande final, agradecer mais uma vez todo mundo da Federação Paranaense de Futebol Americano, a Triplay que me chamou para também estar junto presencialmente nessa grande final, foi muito importante para mim poder fazer parte dessa festa. Assim, tá lá é realmente um sentimento diferente, a energia que a torcida do Bristol teve para essa grande final, mais de 1.000 pessoas presentes no estádio, uma coisa muito linda, mas, né, a vitória acabou ficando com o Curitiba Crocodiles, e assim, aconteceu muito do que eu falei que eram as chaves pro Bristol tentar vencer, né, claro, eu acho que um primeiro ponto de destaque é que as chances do Bristol mudaram muito logo na primeira campanha, né? Com primeiro um touchdown anulado do Favaro de retorno, depois a lesão do Yuri. O Sullivan entrou e não conseguiu dar o mesmo ritmo, não conseguiu dar a mesma cara, conseguiu um passe ou outro, mas não estava com o mesmo ritmo que esse time precisava para essa grande final, né? E isso acabou cobrando um preço muito alto, né, para a equipe do Londrina Bristolbacks, principalmente porque no primeiro tempo o Curitiba Crocodiles deu alguns tiros no pé, deu algumas chances, cometeu alguns erros que colocaram o Bristol em posição de pontuar e capitalizar, e o time não conseguiu isso, saiu zerado. Aí no segundo tempo o jogo estava aberto, estava 7-0 ainda, mas o Croco não errou mais. E aí quando o time não errou mais, o Bristol não conseguiu mais capitalizar de jeito nenhum. Então para mim eu acho que a ausência do Yuri teve um peso. Eu acho que com o Yuri no jogo, o Bristol talvez tivesse capitalizado em algumas situações, a moral do time talvez fosse outra, e custou muito caro, né? E o retorno também anulado do Favaro, bem anulado do Favaro, pelo que a gente viu na imagem, acabaram custando muito para a equipe do Bristol. Mas assim, um primeiro tempo espetacular da defesa. Eu acho que tirando o touchdown do Lucas Barros foi uma campanha, foram campanhas muito boas, anulando o jogo terrestre, forçando o Xavier a tomar decisões rápidas, e no geral, acho que a defesa no primeiro tempo fez tudo o que pôde. No segundo, também teve uma situação ou outra, parada, forçada, tirar o adversário de campo, mas aí você fica tempo demais, você cansa, e fisicamente aí o Croco consegue colocar mais a sua cara, né, dentro da partida. Falando agora da equipe do Curitiba Crocodiles, um baita jogo da defesa, né? Assim como foi durante todo o campeonato. Jeff foi o MVP da final, MVP defensivo também. Foram 2 interceptações, um fumble recuperado. Uma das interceptações foi uma pick six. O cara veterano, estava na seleção brasileira no ano passado. Um jogador muito bom, que mereceu, né, todos os prêmios por... Como ele mesmo falou, né? Foi uma defesa que jogou bem durante todo o campeonato e ele acabou sendo o cara para daquela grande final. A defesa que anulou o Bristol, não deixou o Bristol correr muito com a bola. Quando o ataque cometeu alguns erros ou quando teve um campo mais curto, conseguiu se recuperar e não deixar o Bristol pontuar de nenhuma forma. E o ataque, né, aos trancos e barrancos foi se encaixando, foi se ajeitando, foi fluindo e conseguiu vencer. Eu acho que, na minha opinião, talvez tenha sido a melhor partida do Xavier, né? E assim, foi um cara que eu realmente falei muito antes, falei no pré-jogo e depois do jogo, realmente até o discurso dele foi muito bom, dele falando sobre
como a meta e o objetivo dele era fazer o ataque jogar bem, todo mundo jogar bem, e ele realmente, eu acho que foi o melhor jogo dele, eu acho que foi o jogo que talvez o Croco até tenha colocado um pouco mais no braço dele e tenha dado certo. Eu acho que ele trabalhou muito bem com o Lucas Barros, conseguiu se desenvolver bem em alguns momentos, não espalhou, né? Então, assim, a defesa adversária estava jogando bem, mas ele não espalhou. Então, tem muito mérito também nisso. E ele fecha, na minha concepção, o papel dele nesse primeiro semestre, que era comandar esse Croco ao título paranaense. E, assim, fecha muito bem, com um bom jogo, um jogo sólido. Foi o MVP do ataque da partida, também muito merecido pela partida que fez. E o ataque do Croco foi se achando. Eu acho que o Lucas Barros é uma realidade já para esse ataque. Um jogador muito jovem, com velocidade, que quebra tackles, que teve um touchdown, quase teve outro, pulou defensor. É um grande jogador, foi uma baita chegada, né? Ele jogava pela equipe do Goiânia Saints, foi para o Curitiba Crocodiles. Pegou uma casca boa na seleção brasileira sub-20 e com certeza é um cara que a gente vai ver crescer mais dentro desse elenco do Croco, né? Então é algo muito importante. Porém, eu acho que fica uma bandeira amarela muito grande, né? Por que eu digo isso? Bandeira amarela para essa linha ofensiva do Curitiba Crocodiles. O Bristol Becks controlou as trincheiras no primeiro tempo. Fora uma corrida ou outra, essa OL foi controlada durante todo o primeiro tempo. No segundo se desenvolveu melhor, conseguiu abrir mais espaço, sim. Mas no primeiro tempo, o ataque do Croco operou bem, com passes curtos, o jogo aéreo, mas o jogo terrestre não foi um fator. E você vai para um brasileiro, onde você tem bons desafios na fase de grupos e um bom Flamengo também no seu jogo interconferência. Então, claro que o Phillips traz um aspecto diferente de quarterback, onde você pode se ajustar e se alinhar a isso, mas é uma linha ofensiva que tem uma bandeira amarela, né, apontada para si, de que precisa de um jogo melhor. Mas o time ganha 11º título estadual para o Curitiba Crocodiles com todos os méritos do mundo. Indo agora para a BFA, tivemos um jogo único nesse último final de semana, a vitória do Rondonópolis Hawks 20-13 contra o Cuiabá Arsenal. Segunda vez na história que o Hawks vence a equipe de Cuiabá. Vitória muito importante, olhando para a classificação, olhando para tirar um peso que o Hawks teve no ano passado de não conseguir vencer nem o Cuiabá e nem o Sorriso Hornets. Então, uma equipe que consegue uma boa vitória, uma vitória na raça, uma vitória suada, uma vitória com turnover no último ataque do Cuiabá Arsenal na partida. E uma baita vitória também para provar as mudanças que esse time está conseguindo fazer. Se ano passado era um time completamente ineficaz correndo com a bola, esse time coloca mais de 120 jardas terrestres no jogo, coloca 2 TDs terrestres na partida, inclusive com o TD da vitória, com o Gabriel, se eu não me engano, que assim, outro menino sub-20 que cresceu no Mundial e agora está dividindo muito bem ali o backfield, um backfield muito recheado de talentos também da equipe do Rondonópolis Hawks. O Caio é um baita quarterback, acabou cometendo alguns erros ali, teve um fumble na conta dele, alguns passes um pouco forte demais, mas acho que ele também tá crescendo. Eu acho que a chegada do Adner ajudou bem para ele também ter uma bola mais de segurança, mas teve uma conexão com o Kayvon Davis para TD. E é um bom quarterback, é um menino extremamente talentoso, teve TD corrido, e eu acho que também é um cara que muda um pouco, né, o ânimo desse ataque, né, para dizer assim. E assim, foi uma vitória, apesar de muitos erros, né, como eu disse, um turnover que virou um touchdown na campanha seguinte, muita falta que a equipe cometeu, mas é a vitória que o Hawks precisava. Mais uma vez, eu acho que era uma vitória que o Hawks precisava muito para se provar, né, como um candidato dentro do Centro-Oeste. Claro que no papel já era um time candidatíssimo, mas agora vence, né, talvez o maior time do Centro-Oeste, o time de mais tradição, pelo menos, num jogo apertado, num jogo duro, fora de casa, e uma baita vitória, né? Eu acho que isso fica com certeza como um ponto, mas como eu falei, atenção a faltas. Foram 9 faltas para 90 jardas, então quase um campo inteiro, né, para esse time. Da defesa, gostei. Eu acho que foi uma defesa que não deixou o Arsenal crescer demais, não deixou o Daniel, que era o novo jogador do Arsenal também, crescer muito no jogo. Teve alguns bons momentos correndo com a bola e tudo mais, mas também forçou um erro em cima dele, um turnover, que virou o TD, se eu não me engano, da vitória na sequência.
Então, assim, e no final, né, o Cuiabá Arsenal batendo na porta da endzone, a defesa sobe o muro, força o fumble, garante a vitória, e uma vitória muito boa, né? Eu acho que do Hawks é muito sobre isso. Pro Cuiabá Arsenal, é um 0-2 muito diferente do que é o 0-2 do Miners. Falei isso no Instagram essa semana. Porque, assim, e sim, não é desmerecer, não é tirar a vitória, nem nada do tipo. É um 0-2 que poderia ser um 2-0. Eu acho que tanto o Hawks, quanto o Coyotes, quanto o Arsenal tem consciência disso. Foram 2 jogos de uma posse, foram 2 jogos de detalhes, foram 2 jogos em que o Cuiabá Arsenal mostra um coletivo muito bom, mas não consegue fechar a partida, não consegue ter aquele algo a mais que Coyotes e que Hawks aparentemente tem nessa temporada. Né, como eu falei, teve a estreia do jogador canadense, do Daniel, foi usado no backfield, jogou na defesa, alinhou como recebedor, é o que a gente imaginava, retornador, é um all-around para esse time. O Ourique, eu gosto da crescente dele como quarterback, eu acho que é realmente é um cara que ainda está se adaptando à função, é um cara que corre às vezes muito rápido, decide correr com a bola, mas consegue produzir, consegue ganhar first downs, consegue ganhar com as próprias pernas. Então é difícil você também não ver isso como uma coisa boa quando ele está produzindo muito bem. Porém, é aquilo. Você se expõe mais, você se expõe ao erro e no final ele acabou tendo aquele fumble que a bola está muito solta na mão dele e ele perde o controle da bola e acaba se tornando um touchback. Mas assim, é um quarterback que eu gosto do que eu vejo no estilo de jogo. Ainda tá crescendo, acho que como cara em passe em profundidade. É um time que também não tem a maior facilidade do mundo para ter um playbook tão desenvolvido, mas usou bem seus running backs no jogo aéreo, conseguiu ter boas janelas, capitalizou quando o adversário errou, chegou a abrir 13-0, e eu acho que essa é um pouco das coisas que a gente fala. O time que abriu 3-0, depois deixa o Hawks fazer depois deixa empatar, sofre um turnover, perde o jogo. Então, só um coletivo bem ajeitado que esse time tem não basta. Então, o time vai precisar ter um pouquinho a mais, capitalizar um pouco mais, controlar melhor as ações, para que esse 0-2 possa, de repente, terminar num 2-2. Entendeu? Porque os últimos 2 jogos, se eu não me engano, eu acho que é mais um. É um jogo é o Miners e eu acho que um segundo é o Sinop. Se eu não me engano, né? Porque se eu não me engano, acho que o Miners joga contra Hawks e Arsenal ainda, né? Então tem mais um jogo aí contra Sinop. E dá pra vencer, eu sendo bem sincero. O Centro-Oeste, pra mim, ele tá muito aberto. Eu acho que a gente tem esses 3 times que podem brigar pelo título e um Miners que tá lutando pra entrar nessa briga, roubar uma vaguinha ali na disputa do Wild Card. Mas foi um jogo muito bom. Eu acho que são 2 equipes que realmente brigaram ali de cabeça a cabeça até o final do jogo. Mas uma boa vitória para o Rondonópolis Hawks. Vitória que o time precisava. Indo para o Brasileirão de Futebol Americano. Tivemos 3 jogos do Brasileirão. 1 pela D2, 2 pela D1. Vamos começar falando de Goianos FA 20-7 contra o Franca Carrascos. Antes de falar do jogo, obviamente foi algo que saiu no domingo, depois foi reforçado pelo Goianos durante a semana também, que foi o caso de racismo que aconteceu no final da partida, né? Restavam ali pouco mais de 5 minutos para a partida acabar, a arbitragem encerrou a partida, inclusive eu vi algumas pessoas comentando, e o que me foi passado oficialmente é que em comum acordo, Goianos e Franca decidiram por encerrar a partida, não interromper, encerrar, ou seja, 20-7 é o placar final desse jogo. Do acontecido, claramente na filmagem do jogo você percebe que aconteceu, porque existe uma reação automática de um dos árbitros da partida que tira o jogador racista, basicamente empurrões de dentro de campo, e você vê uma reação do Franca Carrascos também com o que aconteceu. Então, assim, esse caso, eu acho que, obviamente, ele não é mais ele não é o primeiro, infelizmente eu acho que não vai ser o último, porém, eu acho que quando a gente pega para olhar, a gente vê ali uma sequência muito diferente do que a gente geralmente vê. Primeiro, de uma arbitragem que não se omitiu porque viu o que aconteceu e já reporta na hora para delegado, já paralisa a partida. O próprio time do Goianos, ao entender o que aconteceu e confirmar, não toma uma atitude que é muito normal dentro dos esportes, que é passar pano, que é de vamos entender, vamos averiguar, não é bem assim, não é bem assado, isso nunca aconteceu, não é possível.
Foi um time que chegou, o presidente da equipe falou, já na hora com todo mundo que o cara estava expulso, já providenciou para que fosse levado para a delegacia, junto com tudo que fosse necessário. Depois o time já se posiciona de uma forma oficial, dizendo que o jogador não faz mais parte do elenco, que o jogador não está mais vinculado ao time. O time se propõe, depois do acontecido, a ter iniciativas internas para que isso não aconteça mais, de você ter reuniões, palestras e tudo mais, uma conscientização que muitas vezes não acontece. Então, assim, mais uma vez, não foi o primeiro, infelizmente não será o último caso, mas o Goianos fez uma coisa que a gente quase nunca vê, que é o time se posicionar de verdade contra o racismo. Não teve passada de pano, não teve vamos entender, não teve só uma nota. Teve saída de campo, expulsão, delegacia, BO, e é assim que resolve. E é assim que tem que acontecer. Que esse jogador nunca mais pise num campo de futebol americano no Brasil, por nenhuma equipe, que seja punido da pior forma possível que possa acontecer essa punição com ele. As minhas melhores energias e pensamentos para todos os jogadores do Franca Carrascos que foram ofendidos. As duas equipes, inclusive, no final do jogo, com um gesto de união ali para a sua torcida. E no final, eu acho que o Goianos, eu espero que ele tenha criado um precedente, porque isso é o mínimo que a gente precisa ver quando acontece um caso de racismo no esporte. É o mínimo. Mas o Goianos realmente, ele abriu um precedente que eu acho que muitas equipes têm que olhar para dentro de si e perceber que não teriam a coragem de fazer o que esse time do Goianos fez. Bom, vamos pro jogo. Vitória do Goianos Futebol Americano, 20-7. O Goianos, que é uma fusão, né, de alguns times de Brasília. E assim, um jogo muito mais faltoso até do que eu imaginava. Duas equipes que cometeram muitos erros, tanto técnicos, né, de faltas, seguradas, tudo mais, quanto pessoais, condutas antidesportivas, tudo. Já tinham acontecido algumas durante o jogo. Franca saiu na frente e foi ao melhor estilo francano, né? Assim, é um time que tem um quarterback muito talentoso, mas que é um time que depende muito que esse talento ou que esse a mais de alguém apareça para pontuar. Foi um bad snap que ele pegou, atravessou o campo inteiro, correu de um lado para o outro e conseguiu pontuar. Foi um ataque que não conseguiu correr com a bola, um jogo aéreo que não teve tanta fluidez ou era parado por faltas quando conseguia marchar um pouco mais. Então, é um pouco do que a gente ainda via na SPFL. Um ataque com um potencial grande, mas que não consegue jogar de forma organizada, não consegue ter uma linha ofensiva boa, não consegue ter bons snaps para que o jogo possa se desenvolver de uma maneira geral. Então foi um time que viveu, né, de boas jogadas do João, quando ele sobrevivia, quando ele esticava a bola, quando soltava passes, e no segundo tempo ele acabou sendo penalizado com isso, sofrendo 2 interceptações. Do ataque do Goianos, eu acho que foi um ataque que tentou achar um equilíbrio terrestre-aéreo, mas se achou mesmo passando com a bola, mas também cometeu muita falta, perdeu um touchdown no começo do jogo por conta de faltas, mas foi se achando, foi conseguindo achar um pouco mais a sua cara, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais fisicamente dessa linha ofensiva do Goianos. Achei que a gente teria um time um pouco mais parrudo ofensivamente, né, que conseguiria correr um pouco melhor com a bola, acharia mais os caminhos para tentar produzir, mas né, que no segundo tempo, principalmente quando a sua defesa encaixou e roubou a bola, o time conseguiu pontuar. O time também teve problemas passando a bola, foram 2 interceptações que o time teve durante a partida, mas, né, para uma primeira partida oficial de um time, uma estreia, eu acho que o ataque conseguiu suprir bem e se ajustar bem para o segundo tempo. Eu acho que essa foi talvez a principal diferença. Você começou a ver o Goianos explorar as janelas que não explorou no primeiro tempo e o Franca não conseguiu fazer isso. Defensivamente, eu acho que as duas defesas tiveram bons momentos, né? Como eu falei, defesas tiveram interceptações, as defesas conseguiram roubar a bola, conseguiram tirar o adversário de campo rápido em algumas situações, mas a defesa do Goianos conseguiu capitalizar melhor, né? Conseguiu realmente ter mais situações ali de controlar um quarterback muito móvel do outro lado e não permitir, né, além do touchdown, que ele tivesse um jogo muito bom. Mas assim, eu acho que o Goianos é o favorito desse grupo. Claro que esse final de semana a gente vai ter mais jogos que vão ajudar também a gente ter uma ideia melhor do que é o Wizard, do que é o Templários. Mas, assim, eu acho que a gente tem um Goianos que
talvez cumpra o que a gente espera de ser o favorito desse grupo. E um Franca Carrascos que pode brigar junto ali com o Lobos, com os outros times de Brasília, para ser, né, um dos times que vai buscar a vaga de playoff, seja para um playoff da D2 ou para um playoff da D3. Mas é muito triste que a gente tem que, além de falar do jogo, falar do ocorrido. Mas espero que minha mensagem também tenha sido entendida de tudo isso. Que semana, senhoras e senhores. Que semana. É só o que eu tenho para dizer para vocês. Eu estava editando a recap e percebi que simplesmente os últimos 2 jogos sumiram, né? Não foram gravados por algum motivo. Mas vamos lá, vamos finalizar esse vídeo falando do Brasileirão D1. Tivemos 2 jogos, né, os 2 jogos do Grupo A, né, grupo que é formado por Dragons, Gama, Rhinos e Rio Preto Vailers. Vamos começar falando de Moro Lacerda Dragons 29-0 contra o Gama Leões de Judá. Vitória muito tranquila da equipe do Dragons. Confesso que esperava uma vitória da equipe de São Paulo, não esperava com tanta tranquilidade. Achei que o Gama conseguiria... tanto pelo fator casa, quanto pelo fator de surpresa, né, por não ter aí jogado ainda esse ano, conseguiria ter um ataque mais prolífero, mas acabou não tendo. A gente olha para as estatísticas da partida, né, que o pessoal do Brasileirão mandou. O Gama teve menos 15 jardas ofensivas no jogo. Né, então, quando você soma jardas aéreas e jardas terrestres, o time teve menos 15. Né, isso é um número completamente incomum. Claro, existe muito mérito na defesa do Dragons, né, que teve 4 turnovers, né, uma interceptação no primeiro lance da partida, jogou muito bem, forçou safety e tudo mais. Claro, é inegável, existe muito mérito. Mas você tem uma partida de jardas negativas ofensivamente, eu acho que também tem muita coisa no seu ataque que você precisa ficar de olho. Né? E assim, realmente eu acabei ficando um pouco desapontado, porque eu esperava um pouquinho mais da equipe do Gama. Né, que acabou não conseguindo ofensivamente fazer muita coisa. Na defesa, teve um momento ou outro de parada no jogo terrestre, que conseguia algumas coisas, mas também acabou sendo muito, muito beneficiada por faltas, né, faltas que impediram vários avanços da equipe do Dragons. Né, então, a equipe de São Paulo também, acho que precisa ter um pouco mais de atenção nisso, acabou sendo bem penalizado por faltas, anulando algumas boas jogadas que o time teve durante a partida. E o Dragons, né, teve a estreia do Taylor Bud, né, uma partida estatisticamente abaixo, né, 8 de 23 para 80 jardas e uma interceptação. O único TD passado da equipe veio com o Matheus, já no quarto e último período de jogo. Mas, assim, eu acho que dentro da normalidade também da estreia, eu acho que o Dragons talvez tenha explorado um pouco demais, né, um jogo muito em profundidade, talvez deveria ter trabalhado um jogo mais de passes curtos, tentar não colocar o Bud em situações de passes tão longos tão cedo, né? E claro, eu acho que vai ser inevitável existirem as comparações Daryl Sample com o Taylor Bud. O Sample colocou uma régua muito alta, né, que o Bud vai ter que tentar atingir. Acho que esse primeiro jogo não conseguiu, mas eu acho que é o primeiro jogo, né, para um time que passa tanto a bola como o Dragons passa. O entrosamento pesa muito ele entender a velocidade dos seus recebedores, são caras muito diferentes dentro de um ataque, e por isso eu acho que ainda mais a gente viu o Festúcia sendo o cara da partida. Né? O Festúcia teve mais de 150 jardas totais, 117 correndo e quase 50 recebendo. É um cara que fez a transição para running back para essa volta do Dragons, e confesso que está jogando muito mais até do que eu esperava. A SPFL já foi um baita indicador e ele já começa bem o brasileiro. É um cara que era recebedor, então vai ser muito usado no jogo aéreo. Tem ali uma noção muito boa para trabalhar com uma linha ofensiva que às vezes tem algum errinho ou outro, mas que conseguiu ter um jogo regular, né, nessa estreia. E o Dragons fez um jogo muito bom, um jogo muito limpo, a defesa jogou muito bem. Né, teve foram 4 turnovers, né, teve o safety, como a gente falou. E é uma vitória que o time precisava após final. Né, depois da derrota para o Vaders, eu acho que é o tipo de vitória que ajuda a reerguer um pouco mais o time e também já prepara para o próximo jogo, que é um Guarulhos Rhinos, que é em casa, que é um jogo que, na minha opinião, define o segundo colocado desse grupo nesse momento. Né, então o Dragons começa bem e leva para casa agora uma boa vitória. Resta a gente saber como esse ataque, com o Taylor Bud agora no comando das ações, segue numa crescente. Indo para o nosso outro jogo deste grupo A, tivemos a vitória do Rio Preto Vailers por 37-13 contra o Guarulhos Rhinos. Né? O jogo mais
menos parelho, né, dos 3 que nós tivemos até agora. O primeiro Rhinos venceu por uma posse, o segundo, na semifinal da SPFL, o Wilders vence por uma posse, e nesse terceiro a gente tem um jogo mais desgarrado, né, e assim, existem muitos méritos da equipe do Rio Preto Wilders, tanto em time que pontuou cedo, ou que soube trabalhar da melhor forma possível para conseguir pontuar, e de um Guarulhos Rhinos que desperdiçou muitas oportunidades, teve 3 turnovers na partida, e isso acaba pesando bastante. A defesa terrestre talvez tenha tido seu pior jogo nesses 3 confrontos até agora também, né? E isso tudo acaba culminando para essa vitória do Rio Preto Wilders, né? O Wilders que teve aí a estreia de alguns dos seus reforços, né? O Charles, o Tyler, Evandro, Ferrari, volta do Michael e do Alarcon para DL, que são 2 caras muito importantes que já tiveram jogadas de impacto logo nessa estreia. E assim, eu acho que é inegável a organização desse Rio Preto Wilders, independente de quem está dentro de campo. Eu acho que, mais uma vez, tem a crescente do Gabriel Verlang, uma partida de mais de 160 jardas passadas, foram 3 touchdowns para ele, acionando só 3 recebedores diferentes durante o jogo, né? Caras que eu acho que, para quem é de São Paulo, estão mais no radar, mas fora nem tanto, né? Minitron, Igor e Thales são caras muito bons que trabalham muito com o que esse Rio Preto Wilders quer fazer, né? Caras que conseguem atacar em profundidade, Thales, que é o cara mais alto para brigar por essa bola contestada na red zone, Minitron e Igor, caras que produzem muito depois que a bola tá na mão deles, que fazem caras perder tackles, e inclusive capitalizaram muito em cima de um Rhinos que quis jogar muito no homem a homem também, então foi um jogo muito difícil para essa secundária. E o Rio Preto Wilders conseguiu fazer muito do que queria. Correndo com a bola, talvez não, né? Acho que foi o melhor jogo dos 3. Né? A linha ofensiva jogou muito bem. O Charles Arnold, né? O CJ, fez uma boa estreia, quase 100 jardas. Ferrari teve um momento ou outro, né? Mas é um estilo de running back diferente, né? Do que o CJ, o Vini e o Shock são. Né? Então é um cara um pouco diferente, talvez até mais para o jogo aéreo em algumas situações, mas a gente viu mais ele sendo acionado no jogo terrestre. E a defesa com um baita jogo, né? Uma defesa que até cedeu algum espaço correndo com a bola. O Rhinos teve o Finex e o Murilo, né, correndo com a bola. O Finex no jogo, acho que da temporada, que ele teve mais volume, né, em snaps mesmo. O time conseguiu correr bem, conseguiu achar espaços, teve algumas boas jogadas, mas, né, que não conseguiu, né, ter a mesma fluidez que o Rio Preto Wilders teve para capitalizar quando as campanhas começaram a andar um pouco mais. E, inegavelmente, a gente tem que falar da partida do Catulo Góes, né, uma partida bem abaixo do Catulo, né, 2 passes para touchdown, mais 3 interceptações. As 3 interceptações, na minha opinião, vão nas costas dele. Eu acho que foram 3 interceptações em que você percebe que ele tá olhando para o recebedor, não para a defesa, e obviamente você encara uma secundária que é muito boa, que tem caras que vão atacar muito bem a bola. O Tyler, que acabou tendo a última da partida, que foi a pick six, sendo usado ali como um safety, estão deixando Gelado e Daniel nas pontas, caras que tacleiam muito bem, caras que atacam bem a bola. Gelado teve 2 interceptações. Então, assim, eu acho que é inegável que esse ataque do Rhinos é muito bom, é inegável que esse ataque conseguiu marchar em vários momentos e consegue achar soluções, né? Mas é inegável também que o Catulo tem uma responsabilidade nessa derrota, na minha opinião, e é um time que ainda sempre parece que tá faltando um pouquinho mais quando encara esses maiores desafios. Claro, a barra, quando ela aumenta, ela fica mais complicada para todo mundo. Mas eu acho que, ironicamente, é um ataque que... O pior jogo desse ataque foi o jogo que ganhou, né? Então, contra o Wilders, né? Então, assim, é um time que tem que realmente achar formas, né? De minimizar esses erros, de conseguir se concentrar, de não deixar o jogo desgarrar, porque eu acho que tem muito disso também, né? Um ataque acaba se destabilizando quando o jogo desgarra muito e você tem que correr muito atrás, ou você acaba talvez já numa de, perdemos. Então, não é um jogo fácil também, né? O jogo mental do futebol americano. Mas, assim, eu acho que o Rhino segue na briga por uma vaga de playoff. Ainda acho que deve brigar para ser o segundo, se não talvez pegue um dos terceiros lugares. Na minha opinião, acho que consegue um desses terceiros lugares. Mas, mais uma vez, não adianta chegar no playoff e não conseguir operar da maneira mais eficaz possível, né? Ou que você acabe cometendo erros que custem
né, uma vitória, o que custa em uma boa posição de campo. E a defesa também, como eu disse, né, a gente, óbvio, olha para o jogo do ataque, mas defensivamente talvez tenha sido o pior jogo do Rhinos na temporada como um todo, até mais do que foi na derrota da semifinal. Eu acho que a defesa foi mais exposta, cedeu mais espaços, coisas que não tinham acontecido tanto na SPFL. Mas, bom, meu povo, eu acho que desse jogo é isso. Tô até dando uma última olhada aqui nas estatísticas, mas desse jogo é isso. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, links todos aqui na descrição. Se você quiser mais conteúdos como esse, conteúdos de forma antecipada, você pode me ajudar aqui no Clube de Membros do YouTube. A partir de R$5 por mês, você garante conteúdos antecipados e me ajuda a continuar fazendo isso daqui. Beleza? Tamo junto e até a próxima!